Estamos constantemente tomando decisões sobre o que nós vamos fazer. E eu acho que a única atitude aceitável que um crente em Jesus Cristo pode ter é a mesma que o salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu espero que você realmente se divirta hoje. Eu vou falar com você hoje sobre o medo. Todos experimentamos o medo em nossas vidas. O medo traz tormento. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. E eu não sei com que você pode estar lidando agora, mas posso dizer com segurança que a maioria das pessoas nos assistindo hoje estão lutando com algum tipo de medo. E sabe, o salmista Davi disse: eu não vou temer, o que o homem pode fazer comigo? E eu não acho que Davi estava dizendo: eu não vou sentir medo, sabe? Eu acho que ele estava fazendo uma declaração: eu não vou temer. E eu acho que esta é uma decisão que todos precisamos tomar, talvez, muitas vezes em nossas vidas. Só existe uma maneira de conquistar e superar o medo, e é com a fé. Quando o medo bater em sua porta, mande a fé para abri-la. O medo e a fé são duas coisas realmente opostas. Nós recebemos todas as coisas de Deus pela fé e recebemos tudo o que o inimigo quer para nós pelo medo. Então, realmente devemos aprender a escolher viver pela fé. Em Romanos 14, 23, há uma escritura que é surpreendente para mim. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho que dizer: oh, uau! E termina dizendo: o que quer que não vem da fé é pecado. Agora imagine isso. Deus quer que nós vivamos de fé em fé, em fé, em fé, em fé. Não de fé ao medo e à dúvida, à incredulidade, ao pavor, e depois colocamos um pouco de fé. Ele quer que consistentemente vivamos pela fé. Isto significa simplesmente pôr a nossa confiança em Deus, acreditando que Ele te ama, que Ele enviou Jesus para morrer por você, que Ele tem um bom plano para a sua vida e que Ele prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Há muitos lugares na palavra de Deus onde a Bíblia diz: não temas. A única razão que elas nos dão para não temer é porque eu estou contigo. Deus diz: não temas, porque eu estou contigo. E eu quero que você tome posse disso agora e apenas entenda o fato de que Deus está com você. Jesus disse: eu nunca vou te deixar, nem te abandonar. E sabe, na maioria das vezes, as coisas que nós tememos, o medo que nós experimentamos é realmente pior e mais atormentador do que se aquilo realmente tivesse acontecendo. Mas o medo, MEDO, às vezes significa se defender de provas falsas que parecem reais. O inimigo pode nos fazer temer coisas que nunca acontecerão em nossas vidas, sabe? E nos causar tormentos por muito tempo. E assim sempre vamos experimentar o sentimento de medo, mas podemos aprender a fazer com medo. Eu ouvi uma história há muitos anos que realmente me ajudou a respeito do medo, sabe? Eu já pregava sobre o medo, mas eu sempre senti que estava esquecendo de algo, não sabia exatamente o que era e... Então eu ouvi uma história sobre uma mulher que deixou o medo, sabe, governar a sua vida inteira. E eu não sei onde você está na área do medo, ou que nível de medo você tem, ou talvez você não tenha nenhum medo, mas talvez você tenha tantos medos que não conseguiria sequer escrever todos num pedaço de papel. Mas esta pobre mulher, ela tinha medo de dirigir à noite, ela tinha medo de altura, ela tinha medo do escuro, ela tinha medo de tantas coisas. E ela era cristã, ela era uma crente, e uma das suas amigas cristãs foi visitá-la e ela estava fazendo o que sempre fazia, estava reclamando sobre tudo que havia sido roubado dela por causa do medo. E ela estava falando sobre uma coisa em particular que ela queria fazer, mas estava com medo de fazer e sabe quão mal ela se sentia porque aquilo havia sido roubado dela. E a amiga dela olhou para ela e simplesmente disse: por que você não faz isso mesmo com medo? Bem, porque Deus estava tentando me ensinar algo, sabe? Eu entendi na mesma hora.
Mas eu quero tentar esclarecer isso para você hoje. Quando Deus diz não temas, Ele não está dizendo para você não sentir medo. Eu acho que isso é uma espécie de aviso de que você vai sentir medo. Eu não sei dizer se isto é 100% preciso ou não, mas eu ouvi dizer que há 365 diferentes escrituras ou referências sobre o medo na Bíblia, então seria uma para cada dia do ano. Eu acho que o medo é a principal coisa que Satanás usa para tentar controlar as pessoas. O medo te impede de seguir em frente. Quantas e quantas coisas você acha que o inimigo roubou de você ou te impediu de fazer só por causa do medo? E então, nós precisamos entender que nós não precisamos nos curvar ao medo só porque nós sentimos medo. Fazer com medo, o que significa isso? Você pode tremer, pode se sentir nervoso, você pode suar, pode sentir como se fosse desmaiar e cair, mas ainda não significa que você não pode fazer algo enquanto se sente assim. Coragem, na verdade, é seguir em frente mesmo na presença do medo. Coragem não é nunca não sentir medo. Coragem é sentir o medo e fazer o que você acredita que Deus quer que você faça, mesmo assim. Tive muitos casos na minha vida onde precisei fazer isso. Na verdade, eu não estaria no ministério hoje se eu não estivesse disposta a sair e fazer, mesmo com medo. E então, eu quero falar com você sobre a fé. E também um pouco sobre o medo. E eu espero e oro para que a palavra penetre profundamente em seu coração e que você realmente encontre alguma ajuda nesta área do medo. E eu acredito que, seja qual for a palavra pregada, que há poder nela para libertar pessoas nesta área também. Então, eu estou crendo hoje que, enquanto você ouve a palavra, há um poder disponível para te libertar, se você estender a mão e recebê-la. Hebreus 11:6. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se achega a Ele deve crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Deus quer que nós acreditemos. Primeiramente, acreditemos que Ele é, que Ele existe, e Ele quer que acreditemos que Ele é bom. Creia que Deus existe e acredite que Ele é bom. Esse é o começo. E tantas vezes nos perguntamos o que Deus quer de mim. Eu acho que há um pequeno demônio que é enviado para se assentar em nossos ombros, sabe? Todos os dias e sussurrar em nosso ouvido o dia todo. O que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Parece que todo mundo quer saber o que vamos fazer e alguns dos discípulos foram até Jesus e perguntaram, isso está registrado em João 6, 28, 27, 28 e 29. O que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para fazer as obras que Deus quer que façamos? E então a resposta veio, esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Consegue imaginar isso? O que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu creia. Bem, sim, eu sei disso, mas o que Ele quer que eu faça? Sim, há coisas que Deus nos dá para fazer, sabe? Mas a fé sempre terá que vir primeiro. Primeiro você tem fé. E essa fé permite que você tome medidas ousadas para fazer aquilo que você acredita que Deus te pediu para fazer. Eu sempre me surpreendo quando penso em quando Josué estava guiando os filhos de Israel para a terra prometida, ele teve que atravessar o Jordão e era muito profundo para eles atravessarem. E Deus disse a ele para seguir em frente. Bem, você tem todo o Rio Jordão na sua frente, mas o que acho muito interessante é que a água não se abriu até que ele colocasse os pés nela. Você já ouviu alguém dizendo, eu coloquei o meu pé nisso agora? E o que elas querem dizer com isso é, ok, eu comecei algo, agora, se Deus não me ajudar, certamente eu vou falhar. E Deus quer que façamos isso, Ele quer que tomemos medidas de fé com base no que nós acreditamos que Ele falou conosco, sabe? Quer sintamos que Ele falou ou não. E muitas vezes nós sentimos que Deus não aparece até aquele segundo quando nós damos aquele passo, mas muitas pessoas nunca estão dispostas a dar esse passo. Elas querem sentir algo, elas querem sentir coragem, elas não querem ter medo enquanto
fazem aquilo, mas não é dessa maneira que Deus trabalha. Eu posso dizer que toda vez que eu subo em um púlpito, eu não sei exatamente o que Deus vai fazer até que eu abra minha boca e veja o que sai dela. Agora, eu já tive muitas experiências com Deus e então eu sei que Ele não vai me decepcionar, mas sabe, muitas vezes não importa o quanto eu estude ou que tipo de plano eu faça, tudo é tão diferente do que eu pensei que seria. O que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Isso é o que Deus requer de você, que você acredite. Sabe, quando a família de Lázaro estava esperando Jesus chegar, eles haviam chamado Jesus quando Lázaro ainda estava vivo e apenas doente. Mas a palavra de Deus diz que ele esperou de propósito até Lázaro morrer. Na verdade, quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias e a Bíblia diz que ele amava Lázaro. Em nossa mente natural, podemos pensar, bem, que tipo de amor é esse? Sabe, você não veio me ajudar quando precisei, então, quando ele apareceu... Claro que Marta disse, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse a ela, eu não disse a você, crê somente e você verá a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da sua excelência. Jesus, claro, não foi ameaçado pelo fato de que Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele tinha o poder de ressurreição para ressuscitá-lo dos mortos, mas gosto do fato de que ele disse a ela, ele disse, eu não te disse crê somente, isso é o que a versão amplificada diz, se você simplesmente crer. Sabe, acho que muitas vezes isso é tudo o que precisamos fazer, precisamos somente crer, continuar acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, Ele nem sempre faz exatamente o que queremos que Ele faça, mas Ele sempre faz algo. E Ele sempre faz a coisa certa para as nossas vidas. Pode não ser o que pensávamos que Ele deveria fazer, mas podemos aprender a confiar nele mais do que confiamos em nós mesmos. Eu estava pensando nesta manhã como, às vezes, quando nós nos cumprimentamos, quando nós nos cumprimentamos, às vezes, alguém diz, como você está indo? E eu pensei, esta é uma maneira boba de cumprimentar alguém, sabe? Precisamos preocupar mais com a pessoa do que com o que ela faz. Mas nós ficamos tão focados no fazer, achamos que é assim que conseguimos a aprovação de Deus fazendo, e que é assim que conseguimos a aprovação das pessoas fazendo. E sim, Deus quer que nós façamos as coisas, mas primeiro Ele quer que tenhamos fé. E então teremos a fé para fazer as coisas que nós fazemos. E usando essa fé, elas serão muito mais fáceis para nós do que se tentássemos fazê-las sem a fé. E você pode dizer, bem, espere um minuto, Joyce, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho nenhuma fé. E quer saber, isso é absolutamente falso. Porque a Bíblia diz, em Romanos 12:3, que Deus ele deu a todos os homens uma medida de fé. E o que isso significa? Significa que todo mundo tem fé suficiente para fazer o que Deus lhes designar para fazer. Pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês para não pensar de si mesmos mais do que deveriam pensar, mas pensem com julgamento sóbrio, cada um de acordo com aquela medida de fé que Deus atribuiu a ele. Sabe, nós olhamos para algumas pessoas e vemos as coisas que estão acontecendo em suas vidas e sabe... Talvez eu veja um casal e houve um acidente de carro, eles perderam 3 filhos de uma vez e eu penso, eu não sei como você faz isso, eu não sei como você vai se recuperar disso. Bem, veja, eu não tenho a graça para fazer o que eles fizeram, então naturalmente eu não consigo entender. Ou eu vejo uma mulher que está vivendo com o marido alcoólatra e tentando... permanecer firme, orando por ele, porque ela crê que Deus quer que ela faça isso, e eu penso, não sei se conseguiria fazer isso. Mas veja, seja o que for que Deus quer que façamos, Ele dá a nós a fé e a graça para conseguir fazer aquilo. As pessoas me dizem o tempo todo, como você faz tudo isso que você faz? Bem, é porque eu tenho a graça de Deus em mim, Ele colocou a fé em mim para fazer. Eu olho para trás e eu penso, como eu fiz isso? Eu não... tive formação para fazer isso, não tive ninguém para me ajudar, eu não tinha nenhum dinheiro, mas eu ainda me lembro de uma das primeiras grandes
oportunidades e eu vinha fazendo pequenos estudos bíblicos e outras coisas, mas estava crendo em Deus para conseguir fazer coisas maiores. E fui convidada para uma conferência no último segundo porque um dos palestrantes havia cancelado, que não é tão empolgante. É empolgante ser convidada, mas não é empolgante pensar que você é a segunda opção, que você é aquela pessoa para se chamar em caso de emergência. E então, muitas pessoas que estavam naquela conferência eram conhecidas, pessoas de grandes nomes, e todas elas tinham títulos extravagantes, doutor e reverendo, profeta e profetisa, e lá estava a Joyce. Bem, havia 900 pessoas naquela conferência e pareciam 9 milhões para mim. Eu era apenas uma palestrante de workshop, eu não era uma das palestrantes principais, e assim eles pediram, na noite de abertura, para todos os palestrantes de workshop subir e apenas dar uma sinopse de cerca de 1 minuto sobre o que iriam falar no dia seguinte. Eu estava com tanto medo, tão assustada, tremendo e suando. A boca estava seca. Eu estava tão assustada que quando eu abri a boca para tentar dizer algo, só saiu um grunhido, sabe? E sabe, eu sou muito ousada, então, para eu dizer que a minha voz... Eu estava tão assustada que a voz não estava funcionando. Eu estava muito assustada. Bem, sabe, eu ainda olho para trás. Naquela noite, eu tinha uma decisão a tomar. Eu poderia correr para fora do palco em constrangimento, arrumar minhas coisas e voltar para a frente onde eu moro, que é o que o diabo queria que eu fizesse, ou eu poderia tentar mais uma vez, crendo que Deus iria aparecer. E já que eu estou aqui, é óbvio que eu tentei mais uma vez. E no dia seguinte, o meu workshop estava totalmente cheio, pessoas de pé no corredor, tentando ouvir, e assim Deus honrou aquele passo de fé que eu dei. Mas as águas não se abriram até que eu colocasse os meus pés nelas. Quando o medo vem até você, você precisa abrir a boca em voz alta e dizer: eu confio em Deus. Confio em Deus. Não importa se você tem que dizer isso 1000 vezes por dia, diga: eu confio em Deus. E lembre-se, nós temos fé o bastante para fazer o que for preciso fazer, mas nós temos que escolher. Sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Isto significa que podemos fazer escolhas sobre o que vamos acreditar e o que vamos fazer. E se você realmente pensar sobre isso, há um monte de forças opostas no mundo, ao bem e o mal, o amor e o ódio, a depressão e a alegria, a dureza e a bondade, o barulho e o silêncio, o positivo e o negativo. E então, realmente, nós estamos constantemente tomando decisões sobre o que vamos fazer. E eu acho que a única atitude aceitável que um crente em Jesus Cristo pode ter é a mesma que o salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Eu não disse eu não vou sentir medo. Você sentirá medo em momentos diferentes da sua vida, eu sinto, você também, e todo mundo sente, e provavelmente isso vai durar enquanto vivermos. Mas nós não precisamos ceder a isso. Nós podemos responder a esse medo com a fé e dar um passo e seguir em frente e fazer o que cremos que Deus nos pediu para fazer. E essa é a única maneira pela qual você será bem-sucedido. Sabe, Deus planejou uma ótima vida para você, quero que saiba disso. Pense nisso. Deus é bom, Ele planejou uma grande vida para você. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. Nós lemos isso em vários lugares na Bíblia, que Deus ele quer nos abençoar e que Ele quer nos usar de forma poderosa, quer suprir todas as nossas necessidades e que Ele quer fazer grandes coisas para nós e através de nós. Ele é bom e Deus tem um bom plano para a sua vida. E eu sinto que há alguém que precisa se apegar a isso hoje. Porque agora, nesse momento, não parece que a sua vida esteja sendo muito boa ou que já tenha sido muito boa. E o inimigo está dizendo que ela nunca vai ser boa. Mas eu quero te dizer, crê somente e você vai ver a glória de Deus. Veja, crer é sua escolha. No que você acredita é sua escolha. Você pode crer nada de bom vai acontecer comigo ou pode crer algo de bom vai acontecer comigo hoje.
Isto é algo que eu tento dizer todos os dias. Eu creio que algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo bom vai acontecer através de mim hoje. E permanecer na fé. Romanos 1,17 diz que na palavra de Deus há uma justiça revelada. Esta é uma posição que nós temos com Deus por sua graça e misericórdia, sabe? Porque nós cremos em Jesus. Ele nos justificou nele, mesmo que nós não façamos tudo certo. Ele nos vê como justificados com ele. Você sabia que toda vez que você vem ao Pai em nome de Jesus, o que você está dizendo é que você está apresentando ao Pai tudo aquilo que Jesus é? Graças a Deus que quando vou a Ele em oração, não estou apresentando tudo o que a Joyce é, porque estou muito longe de ser o que tenho certeza de que Deus gostaria que eu fosse, mas porque eu tenho a minha fé em Jesus, fé, porque eu tenho a minha fé em Jesus, não tenho que me aproximar do trono com medo e tremendo e pensando que Deus não quer me ouvir. Quer saber? Deus fica tão animado ouvindo a sua voz toda vez que você vem a Ele. E toda vez que você ora, Ele fica tão animado para ouvir o que você tem a dizer. E Ele quer ajudá-lo. Ele quer fazer coisas por você. Mas você precisa crer e acreditar o tempo todo. Em Marcos 11 diz que nós podemos falar com as montanhas e elas se movem. E quando oramos, tudo que nós pedirmos, se nós crermos que já recebemos, nós receberemos. Eu amo isso. Então, há um espaço de tempo entre crer que eu recebi pela fé e verdadeiramente receber. E é durante esse tempo de teste que eu preciso manter a minha fé forte. É quando eu preciso continuar dizendo, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Faça isso. Quando a sua fé parecer que está ficando fraca, diga, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Algumas escrituras dizem que enquanto acreditarmos, Deus continuará trabalhando em nós. Caminhar em fé. Uma caminhada é dar muitos passos, muitas decisões. O que você fará se não confiar em Deus? Você vai ser infeliz? É hora de começar a confiar em Deus cada vez mais e mais. Não importa como se sente, diga, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu coloco a minha fé em Deus. Eu não vou temer o que o homem pode fazer contra mim. Josué, capítulo 1, são 9 versos, mas não vou ler todos eles. Aqui está dizendo, após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, discípulo de Moisés, Moisés, meu servo, está morto. Portanto, levante-se e passe por esse Jordão, você e todas essas pessoas, para a terra que eu estou dando ao povo de Israel. Ouça isso, e todos os lugares que a sola do seu pé pisar, eu darei a você, assim como prometi a Moisés, meu servo. Então Deus diz, eu já te dei tudo isso, mas você vai ter que ir lá e buscar. Eu amo isso. Há um plano tão bom para a sua vida colocado à sua frente, mas você vai ter que se livrar desse desespero, depressão e desânimo e da atitude negativa e dos pensamentos negativos, da autopiedade, da raiva de todos que já te feriram e dizer, eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva. Ele está lá para te ajudar. Deus está em você. O Espírito Santo está em você. Ele vai te dar a força para fazer o que precisa fazer. Então ele diz, há um bom plano para você lá, você precisa ir lá e pegá-lo. E então no versículo 5, ele diz, seja forte e corajoso, para que você faça com que esse povo herde a terra. Verso 9, não foi eu quem te ordenou? Seja forte e corajoso. Não temas nem te assombres, pois o Senhor teu Deus é contigo onde quer que você vá. Ele tinha um bom plano para a vida deles. Eles só tinham que ser usados para tomar medidas de fé, ir lá e apossar. Deus disse, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Ele não disse, vai, seja como Moisés? Às vezes acho que somos pegos na armadilha de pensar bem. Sabe, eu não sou como eles, eu não sou como aquele, não sou como aquela também. Mas você não tem que ser como outra pessoa, contanto que Deus esteja com você. Aquilo que te faltar, Deus ele vai compensar. Ele é mais do que suficiente para cada um de nós. E Ele pode nos ajudar a fazer o que for preciso fazer na vida. Você precisa perdoar alguém, mas sente como se não pudesse?
Deus pode te dar a graça para fazer isso. Você quer se candidatar para um novo cargo lá no trabalho, mas está com medo de ser rejeitado? Faça com medo. Se você deixar o medo governar a sua vida, você nunca vai descobrir sobre a vida maravilhosa que Deus tem para você.